Boa noite a todos e todas que nos assistem agora pelo YouTube. Nós já tivemos nosso momento de louvor aqui no nosso espaço. Com muita alegria, a gente pode estar aqui para fazermos aquilo para o qual o Senhor nos convocou. E eu fico muito feliz pela sua companhia, para você que nos assiste, e que isso possa fazer bem para a sua alma. Nossa igreja está numa série de mensagens, sobre os elementos indispensáveis para a construção da felicidade. Nós já verificamos aqui que essa é uma estratégia que alguns cientistas descobriram para fazer com que as pessoas sejam felizes. Olha, gente, é aquela coisa, né? Nós podemos ser felizes pelas nossas próprias forças? Bom, o indicativo é que não. Não, nós não conseguimos ser felizes sozinhos. Se você está feliz sozinho, se preocupe, porque pode ser algum tipo de esquizofrenia, alguma esquisitice, porque os dias não estão legais. Nos dias atuais, é difícil você encontrar uma pessoa que diga assim: eu estou bem, graças a Deus. Né? Se você pode dizer isso hoje, tem algum problema com você. Pessoas normais não estão bem nesses dias atuais. Os dias são difíceis, os tempos são complicados, principalmente depois da Covid, a tal da volta da normalidade, o aumento dos preços, guerra no mundo, crise global. Meu Deus do céu, não dá para estar normal, né? Até estava lendo um artigo sobre isso, e a pessoa dizendo, um pesquisador, né, um pesquisador sério, dizendo que alguém que diz que está feliz, apesar das circunstâncias à sua volta, tem alguma dificuldade na sua maneira de compreender a realidade. É um problema grave de interpretação da realidade. Pode ser uma alienação mesmo, né? Porque não dá para ser feliz, por exemplo, sabendo que tem gente passando fome, diz o autor. Não dá para ser feliz sabendo que tem gente desempregada, sabendo que tem gente passando frio na rua. Não dá para dizer que eu sou feliz por isso. Não. A felicidade depende das circunstâncias de vida, das circunstâncias concretas. E para a gente pensar sobre isso, nós elaboramos seis fatores importantes que essa ciência da psicologia, que é chamada psicologia positiva, descobriu através das suas pesquisas. Eles investigaram, gente, religiões do mundo inteiro, civilizações do mundo inteiro. Foi um projeto longo, que levou mais ou menos uns 20 anos, eles pesquisando o que a humanidade, de um modo geral, nas suas tribos, os mais primitivos até os mais civilizados, o que as pessoas fazem para ser felizes, o que elas precisam fazer para serem felizes. E esse grupo de pesquisadores chegou à conclusão de que precisamos de 6 fatores, 6 virtudes principais que estão associadas a determinadas forças de caráter. E nós pegamos, então, essas virtudes principais e viemos trabalhando elas de acordo com o conceito de Jesus. Porque Jesus, no meu modo de entender, foi o maior mestre de felicidade, de espiritualidade e de bem-estar que a humanidade já conheceu. Não existiu outro mestre de felicidade, de espiritualidade e de bem-estar que pudesse ultrapassar ou inovar, ou fazer algo diferente do que Jesus ensinou. O ensino de Jesus, ele aponta para a realização humana. E quando ele fala da realização humana, ele está falando de dignidade. Ele está falando de condições de vida. Ele está falando de respeito ao outro. De tal modo que não dá para ser feliz sem levar em conta esses ensinos de Jesus. Mesmo que você creia ou não creia, mesmo que você seja um religioso ou não seja religioso, e essa é a forma com que a fé cristã
influencia o mundo. Quando eu dava aula de filosofia, tinha uma questão muito interessante que os alunos faziam na faculdade, que era perguntar qual era a grande contribuição que o cristianismo deu para a humanidade. Aí você olha, foi para o Ocidente. O Ocidente foi o maior beneficiado das ideias cristãs. Porque quando a filosofia ocidental surgiu, eles se baseavam muito na aparência. Tinha até o filósofo famoso, né, Parmênides, que ele ensinava assim, uma frase que ele elaborou, ele levou anos elaborando essa frase, sabe, Daileide? Ele pensou muito para fazer essa frase, viu, Vix? Como é que é a frase dele? Ele disse assim, o que é, é. E o que não é? Não é. Né? Viu que frase maravilhosa? E ele ficou famoso por causa dessa frase, né? Até a gente ficaria, né? Por que eu não pensei nisso antes, né? O que é, e o que não é, não é. Porque tudo depende da aparência. O nosso conhecimento, ele se baseia na aparência. E quando os cristãos vieram para o Ocidente, saíram lá da Palestina, pregando o evangelho na Grécia, em Roma, na Ásia Menor, em todos aqueles lugares onde os ocidentais, a cultura greco-romana havia se instalado, eles vieram trazendo uma coisa nova, que existe um lado que nós não conhecemos, mas que ele é muito importante e que os ensinos de Jesus apontam para a realização. Espera aí que eu já vou colocar a nossa inscrição aqui, tá bom, gente? Deixa eu botar aqui para os nossos irmãos no auditório, mas ainda não passei aqui não, ainda vou colocar aqui para os nossos irmãos no YouTube. Então, os cristãos disseram assim, tem um aspecto que as aparências encobrem. As aparências não mostram tudo. Tem alguma coisa que só Deus conhece, que são as intenções do coração. E esse é o fator mais importante que nós precisamos conhecer, as intenções do coração. Nós precisamos desbravar isso. Essa foi a maior influência. Foi quando Paulo chegou em Atenas e pregou sobre isso. Tem um Deus que conhece todas as coisas. Nele vivemos, nele existimos, nele nos movemos. Ninguém foi capaz de vê-lo, mas ele existe. E ele conhece as intenções do nosso coração. E esse é o começo desse diálogo. Porque esse Deus que nos vê, ele está investindo na nossa felicidade, na nossa realização pessoal, na construção de nossa vida como pessoas no mundo. Olha que coisa interessante. Claro que depois veio, por exemplo, a ideia de igualdade. A igualdade de todos e todas é uma afirmação cristã. Quando os primeiros cristãos diziam que escravos e livres, todos eram iguais perante Deus, homens e mulheres, todos eram iguais perante Deus, porque todos foram criados do mesmo modo por Deus. Todos somos iguais. Que grande lição, né? Tem outras aí, mas eu não vou dar aula de filosofia aqui não, né? Nós vamos pensar na nossa reflexão que nós temos a fazer aqui. Nós já vimos, por exemplo, alguns desses elementos que contribuem para a nossa felicidade, que esses pesquisadores descobriram. Nós já falamos sobre sabedoria, sobre coragem, humanidade, justiça. O que mais que nós já vimos? Semana passada, qual foi? Temperança. Temperança, né? E hoje nós vamos pensar em um novo elemento, que é a transcendência. Uma palavra nova, viu, gente? Por isso que eu estou aqui meio que filosofando, fazendo essas firulas todas, porque só dá para pensar em transcendência a partir de uma certa condição de reflexão que a filosofia nos ajuda. É interessante isso, porque transcendência não é uma coisa que a gente
vê fácil por aí, não é? Você não ouve falar de transcendência. O que é transcendência? É uma palavra totalmente diferente, mas por que as pessoas, então, precisam da transcendência para serem felizes? Nós usamos isso. Por exemplo, a nossa espiritualidade, essa coisa da gente vir à casa do Senhor para adorar o seu nome, para a gente poder entender os significados do sofrimento, aquilo que nos aflige. Tudo isso leva a gente a pensar que existe algo além. Existe alguma coisa para além dessa realidade dura que nós vivemos. E aí é que vem a ideia da transcendência. Eu vou colocar então aqui para os nossos irmãos e irmãs a nossa apresentação no YouTube. E daqui por diante, então, nós seguimos a nossa apresentação. Bom, o tema da mensagem de hoje, então, é transcendência. Uma palavra difícil que vamos ter que aí nos familiarizar com ela, porque ela não é do nosso dia a dia, ela não é do nosso cotidiano. Nós não lidamos com isso todo dia, nem colocamos no feijão, né, para o nosso crescimento pessoal. E talvez você nunca tenha imaginado que a gente precise disso para viver. Mas o fato é que nós lidamos com isso. Nós sempre lidamos com alguma coisa que nós imaginamos que está para além dessa realidade. Não é? A filosofia, por exemplo, nos ajuda a entender que, diante da realidade que nós vivemos, sempre tem uma outra realidade. Eu gosto muito de lembrar de um sociólogo que escreveu o livro Um Rumor de Anjos, Peter Berger, o nome dele. Então ele fala que a nossa condição humana ela é sempre de buscar alguma coisa a mais. Quer ver uma coisa interessante? A Daileide falou da sua parente que está com problema de uma necessidade de uma cirurgia, um câncer, né? E é interessante ver que se você conversar com essa pessoa, Daileide, o que ela está vendo da vida? Ela vai dizer, a vida não termina nessa doença. Existe alguma coisa a mais. E ela vai buscar forças, ânimo, em algo que está para além dela, que ela muitas vezes não entende, e nem nós entendemos, mas que é da nossa condição humana. O ser humano, ele tem uma abertura, todos nós, para buscarmos explicações, interpretações, significados que estão para além dessa realidade dura. Nós não nos contentamos com aquilo que nos é dado. Quando o médico diz assim, você tem 30 dias de vida, eu digo, eu não. Minha vida não termina em 30 dias. E aí você faz de tudo para superar aquilo. Não é verdade? O atleta que está dizendo, olha, o limite para correr 100 metros é 10 segundos. Aí isso para mim, não, eu vou fazer em 9. E ele vai, treina e faz em 9. Não é? Por que isso? É essa capacidade de superação, de onde a gente busca forças para conseguir. Jesus tratou disso? Sim, ele tratou disso. E talvez seja, de todos esses temas sobre a felicidade, o que ele falou com maior propriedade. É o que é característico da mensagem de Jesus, é apontar para a transcendência. Eu escolhi um versículo que se encontra em Mateus capítulo 10, verso 39, que diz assim, quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Veja que Jesus está dizendo uma coisa que parece um pouco contraditória, paradoxal, né? Como é que é esse negócio de você achar a vida e pensar que você está aí vivendo legal, né? Na verdade, você está perdendo. E, de outro lado, quando você acha que perdeu sua vida, é, na verdade, o momento que você está encontrando. Porque tem muitas pessoas que acham, por exemplo, que religião é perder a vida, eu vou perder minha liberdade, minha alegria. Não, o Senhor não está dizendo isso. O Senhor diz que quem perder a sua vida por causa dele, vai encontrar a vida. E se você achar
que vai viver melhor fora da presença de Jesus, está enganado, porque é aí que você está acumulando problemas para a sua existência. Olha que coisa interessante. Então, quando a gente fala de transcendência, surge uma pergunta. Surge uma pergunta que todos nós fazemos. A pergunta é: qual é o sentido da vida? Eu ia colocar a pergunta da seguinte maneira: o que é que eu estou fazendo com a única vida que eu tenho? Eu só tenho essa. Estou perdendo ou estou achando? O que está acontecendo comigo? Então, meus irmãos, para a gente pensar sobre aquilo que Jesus falou sobre a felicidade a partir da transcendência, a gente começa a entender que a felicidade é uma conquista que vem a partir dessa confiança, dessa fé, dessa capacidade de acreditar que uma vida melhor do que essa que a gente está vivendo é possível. Uma vida mais humana, não é? A gente acreditar que é possível a gente viver melhor. É possível a gente oferecer algo melhor para a nossa família. Eu me lembro uma vez de um irmão que se converteu na igreja que eu era pastor, e ele bebia muito, e ele era muito conhecido no bairro, cidade pequena, né? Por ser muito agressivo. Então ele batia muito na esposa, ele era uma pessoa muito violenta. E aí ele teve uma filha, uma menininha, uma filha que estava crescendo. E a menina chorava muito. E ele começou a perceber que ele estava destruindo a família dele. E aí ele veio para a igreja, se converteu, entregou sua vida a Cristo e começou a ter uma vida nova. Logo, ele começou a investir mais na casa, porque parou de gastar dinheiro, né, na bebida, começou a gastar mais com a sua família, começou a comprar uma roupinha nova, sua esposa já não vivia triste, porque nem tinha que esconder hematomas, porque ela tinha um relacionamento mais saudável com o marido. Claro, muitos traumas talvez, mas aquela vida tinha modificado. Passou um tempo, e aí ele encontrou com um amigo na rua. Esses amigos da época do copo, né? Aí o amigo falou: e aí, vamos tomar uma? Aí disse: não estou mais nessa vida, não. Aí disse: por quê? Virou Bíblia? Disse: virei. Aí o amigo ficou assustado, né? Ficou assim, bem preocupado. Assim, você está falando sério? Sim, estou falando sério. Rapaz, você está dando o teu dinheiro para o pastor agora? Aí ele disse: olha, meu amigo, é o seguinte. Quando eu estava no copo com vocês, a vida da minha família é um inferno. Eu fazia a minha esposa sofrer. A minha filha estava crescendo sem se alimentar bem, maltrapilha. Não podia nem frequentar uma escola decente. Hoje, eu olho para minha mulher, ela está linda. Ela está mais feliz, mais atenciosa comigo. Nós não brigamos nunca mais. A minha filha, ela me chama de papai, ela me abraça, ela diz que me ama. Está feliz comigo. Eu gastaria todo o dinheiro do mundo por alguém que me fez experimentar isso. Que palavra, né? Claro, não estou justificando aqueles pastores que exploram, né? Vamos e convenhamos, tem essas coisas, né? Mas olha, gente, o Evangelho tem essa característica. O Evangelho na vida, a mensagem de Jesus tem essa característica de apresentar a possibilidade de uma vida melhor aqui, não no céu. Né? Tem essa coisa da igreja, não, lá no céu melhoras, não é para agora. É por isso que nós oramos aqui, né? Porque nós acreditamos que é possível superar
as nossas aflições, as nossas dores, os nossos sofrimentos, para que a gente possa experimentar uma vida melhor, uma vida mais humana, e ela vai mais além, porque nós podemos trabalhar por uma vida mais justa, mais digna para o lugar em que nós vivemos. Isso, meus irmãos, é o que o Evangelho nos proporciona. Jesus, ele um dia disse que ele veio para que nós pudéssemos ter vida. E não é uma vida qualquer, é uma vida abundante, plena, uma vida completa. Não é uma vida imperfeita, uma vida cheia de falhas ou de carências, mas uma vida que se realiza diante das circunstâncias em que nós vivemos. É interessante isso, né? Daí que entra a ideia de transcendência, né? A transcendência, ela entra nessa ideia de vida plena. Mas olha, vamos olhar as nossas circunstâncias de vida. Não está legal viver nesse mundo de hoje assim, né? Não está legal. Quando a gente abre o noticiário para ler como é que está o dia, não é bom o que a gente lê, né? Não é bom o que a gente lê. Não tenho gostado do que tenho visto, das insistências, né, do poder, de trazer informações distorcidas, todo esse movimento de ódio, essa coisa que tomou a vida da igreja, muitas vezes, né? Isso não está legal a gente ver, não. Essa não é a vida que Jesus veio propor para nós. Não é o caso, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Só nesse ano foram tantos casos, né, de atentados contra moradores. A pessoa está lá, estudantes, nas escolas. Essa semana foi no mercado, né, na rua, vários atiradores. Meu Deus do céu! Essa é a vida que o Senhor gostaria que nós tivéssemos, né, ao ponto do presidente da República, onde se pratica a liberdade de aquisição de armas. Gente, a gente tem que parar com isso. Nós escolhemos o caminho errado. Então, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente encontra forças para ir além? Que é aí que vai entrar o tema da transcendência. Transcendência, eu anotei aqui algumas informações. Olha só, gente. Transcendência é a capacidade de ir além, de ultrapassar limites. Hein? Tem a palavra ascender, né? Que é você elevar o nível, né? Subir. E transcender é ascender além do que é possível. É isso mesmo. Anotei mais aqui, ó. Tem a ver com a possibilidade de passar para o próximo nível, com novos desafios e limites. Isso lembra bem jogos, né? Jogos de internet, os games, né? Game, você chegou ao seu limite, aí está lá escrito game over. Bom, acabou. Quando você pode passar por outro nível, é sinal que você tem vidas a mais, né? Você tem alguns componentes a mais que te ajudam a passar para o próximo nível. E o transcender é isso, é você chegar ao fim de um determinado nível e ainda encontrar elementos para que você possa ir adiante. É isso que é transcender. Eu tirei alguns conceitos de algumas áreas de conhecimento. Por exemplo, para a filosofia sempre tratou a transcendência como um exercício de consciência. A capacidade da mente de pensar além daquilo que o objeto mostra. Por exemplo, você olhar um aparelho, né, uma mesa, você bota uma criança brincando aqui nessa mesa, em poucos minutos, essa mesa deixará de ser mesa. E será um navio de guerra, um castelo, alguma coisa assim que a criança vai atribuir outros significados. Para a filosofia, transcender é isso. É você ver um objeto e você dar a ele uma nova significação. A psicologia também trabalha com isso, né?
A psicologia fala que a transcendência é um potencial da condição humana. É a pessoa que está vivendo uma aflição, um trauma, um problema de transtorno qualquer, e ela, por si mesma, encontra forças para superar aquele problema que a aflige tanto. E a teologia ela trabalha com o termo transcendência, porque dentro da teologia, a palavra transcendência tem uma referência com Deus. Deus é o ser transcendente, sempre. Só que a teologia fala, né, que o nosso Deus é um Deus que, ao mesmo tempo, tanto é transcendente, porque ele vai além, né, ele ultrapassa os limites da realidade, mas também ele é o oposto do transcendente, que é uma palavrinha nova que quer dizer imanente. Olha que palavrinha, né? Deus é tanto transcendente quanto imanente. Você lembra a palavra de Isaías, né? Acho que é Isaías, sim. Acaso não sou eu Deus de perto e também de longe? É o nosso Deus. Ele tanto está aqui agora, quanto está na eternidade. Essa imanência e transcendência de Deus é que caracteriza a sua pessoa. Então, essa transcendência de Deus não anula a sua presença entre nós. Como também a presença de Deus entre nós não anula de forma nenhuma a sua eternidade. Olha que bonito. Isso é teologia, tá, gente? E o que a gente tem visto é que nessa descoberta da relação da transcendência com a felicidade, é que a capacidade humana de desenvolver essa transcendência, que é a capacidade de você olhar para um problema e dizer, eu sou capaz de superar, eu sou capaz de ser uma pessoa melhor, eu sou capaz de vencer os obstáculos. Essa condição é que vai fazer com que a gente comece a se perguntar, mas por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que passar por essa condição? Por que eu tenho que superar? Por que logo comigo? Então, quando a gente começa a fazer essas perguntas, é a hora da gente dar o salto. Søren Kierkegaard, ele falava dos saltos, né? Dos limites que nós ultrapassamos, da capacidade de fé que nós temos. Jesus se preocupou com isso. Ele se preocupou com o sentido da vida. Anote aí no seu esboço essa informação. Jesus se preocupou com o sentido da vida. Para ele, a vida é o maior valor que possuímos. É o nosso bem maior. Viver, meus irmãos, é um privilégio que Deus nos deu. É a grande dádiva de Deus. Tanto que lá na criação, na história da criação, a Bíblia diz que Deus fez uma estátua, um boneco, e respirou, colocou nele o fôlego de vida. É esse dom de Deus, essa dádiva divina, que faz com que a gente esteja aqui nesta noite. Aí ele, quando fala desse dom maravilhoso que é viver, ele enaltece essa busca de uma vida digna. Porque se é essa vida que eu tenho que fazer o melhor por ela. Eu tenho que desfrutar o melhor. Só tenho essa vida aqui, eu não tenho outra. Deus não me deu 2, 3, 4 vidas, nem outras chances, ele deu essa. Carta aos Hebreus, né? Ao homem é dado viver apenas uma vez. Uma vez. É isso que Jesus lembra. Jesus lembra que temos essa vida, como dom, como dádiva. E eu preciso aprender a fazer o melhor uso dela. Aí ele lembra, né, aos seus discípulos, o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Alma no sentido de vida. Alma como expressão da vida. Eu anotei algumas coisas que Jesus, ele no seu ensino, ele falou sobre essa vida que vai além da vida. Essa vida plena, essa vida que ultrapassa os sentidos e que vai trazer para a gente essa oportunidade de fazermos da nossa vida
o grande privilégio que temos, torná-la mais significativa, como diziam os filósofos antigos, né, e que até depois um filósofo mais recente repetiu, né, fazer da nossa vida uma obra de arte, que era o que os gregos queriam, né? Eles queriam fazer isso. Eles queriam fazer da vida de cada um uma obra de arte, algo que pudesse ser contemplado, que a gente pudesse se sentir feliz com aquilo que nós somos. O que Jesus falou a respeito da vida além da vida? Ele apresentou como aquele que é a própria vida. Eu sou a vida, ele diz. Ele também falou que é o caminho, a verdade e a vida. Mas ele disse, eu sou a vida. Ele disse também que quem crê nele tem vida plena. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. A palavra vida eterna não é uma vida cronologicamente sem fim. Mas é exatamente assim. Mas é uma vida que ganha todo sentido. É a vida que ultrapassa todos os limites, inclusive os limites do tempo e do espaço. E ele disse ainda, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E logo depois ele pergunta, né? Você crê nisso? A irmã de Lázaro, né? Você crê nisso? Você crê nisso? Aquele que crê em mim vai ter uma vida, ainda que venha até o fim, mas a vida dele está ali dada. É o objeto de contemplação. Muito bem, gente. Então, o sentido da vida plena para Jesus consiste em conhecer aquele que é o doador da vida, aquele que nos deu essa graça maravilhosa, aquele que tem o poder de nos dar a vida, é aquele que vai fazer com que a gente a desfrute da melhor maneira possível. Jesus um dia disse, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O Deus da vida é o Deus que pode nos ajudar a vencer todas as barreiras e viver de uma maneira plena. E aí, então, ele vai fazer o convite, né? O convite para que a gente experimente essa vida, que consiste em conhecer a Deus, conhecer a vontade dele, conhecer os ensinos de Jesus, a pessoa de Jesus, andar, orientar a vida de acordo com os seus ensinos. É interessante que quem conviveu com Jesus constatou que o próprio Jesus era a expressão dessa vida bem vivida, dessa vida plena, de alguém que, apesar de todas as lutas que passou, experimentou a plenitude de vida. João, no começo do Evangelho, ele diz, nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Pergunta que não quer calar. O que faz a nossa vida realmente valer a pena? O que faz com que a gente encontre sentido para viver? O que faz com que a gente encontre significados para essa nossa vida, por maiores que sejam as dificuldades, por mais difíceis que sejam as circunstâncias? Eu estava pensando, gente, isso aqui eu vou fazer um exercício eu ia falar de reflexão teológica, né? Mas algum exercício que extrapola a nossa própria proposta como igreja, né? Mas eu queria dizer assim, é quase uma autoajuda, né? Como a gente vai dizer aqui. Mas que, na verdade, é aquilo que Jesus gostaria que nós experimentássemos. Então, se fosse uma autoajuda, seria uma autoajuda às avessas, porque não é igual aquelas
dos coaches, né? Dos técnicos em autoajuda, que vão dizer, não, faça isso, você tem valor, você tem potencial, você pode se superar, conhece a ti mesmo e não sei o que mais. Não, mas são coisas que a gente precisa fazer e que, na verdade, é a essência do cuidado de si, a essência da autoajuda. Qualquer tipo de coisa que não passe por isso, você pode entender que é alguma coisa incompleta, está faltando algum pedacinho. Então eu vou apontar 3 ações nesse sentido, né, para a gente levar em prática na nossa vida. O primeiro deles é o que faz uma vida valer a pena para Jesus é a gente dedicar a nossa vida inteira ao cuidado do outro. É isso que Jesus ensinou. O que vai fazer com que a gente encontre sentido para a vida não é pertencer a uma religião, não é? Não é você ter bens, não é você se realizar profissionalmente, não é você ter um bom casamento, não é você... Embora tudo isso seja muito importante, mas é você ter uma vida dedicada ao outro. A gente precisa aprender a fazer isso. Eu estava pensando nisso, e o que seria uma vida dedicada ao outro? Eu preciso ser, meus irmãos, a principal razão da alegria de quem está sofrendo agora. As pessoas têm que olhar para mim e dizer, vale a pena viver nesse mundo, porque tem alguém como Irênio lá. Difícil, né? Essa é a essência da mensagem cristã. De que você precisa desenvolver uma forma de vida tal de que as pessoas sejam beneficiadas, não você ser beneficiado. Que as pessoas sejam abençoadas por existir alguém como você no mundo. Jesus um dia disse aos seus discípulos, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos. E quem são os menores irmãos? Os que têm fome, que estão doentes, que estão chorando, os que estão presos, os que estão órfãos, os que estão sofrendo por alguma coisa. Essas pessoas são os menores irmãos, são os mais vulneráveis. Quando você faz alguma coisa por essas pessoas que realmente você assim, não são dignas, não tem nenhum merecimento, vocês estão fazendo para Jesus. Foi isso que Jesus disse aos seus discípulos. Esse é o sentido da vida. Se vocês fizerem com que esses nossos pequenos irmãos se sintam abençoados por você, você está fazendo por mim, e a gente está fazendo um corpo, e isso é motivo de muita alegria no mundo. A segunda coisa que eu entendi dessa questão, né, de buscar sentido, é de que uma vida que vale a pena, uma vida feliz, é uma vida dedicada, comprometida com a justiça. Tem muita gente que fala assim, mas é comprometido com a verdade, com a luta contra a corrupção, e o moralismo, tem que combater, e bota a situação de gênero, situação moral, e não sei o que. Gente, isso não quer dizer absolutamente nada. Se você não praticar a justiça, é o primeiro que vai aparecer. O primeiro elemento da presença cristã no mundo não é a imposição de uma pauta moral. Olha, gente, pode ser que eu pague um preço alto por dizer isso aqui, porque esse vídeo vai para a internet e eu sei do que eu estou dizendo. Então, eu estou muito tranquilo para dizer que a primeira coisa que o Evangelho pode fazer diferença no mundo é transformar essa sociedade que sofre em uma sociedade mais justa. Não adianta de nada a gente se preocupar com pautas morais. Se tem gente passando fome, se tem gente sendo explorada, se tem gente ganhando menos e trabalhando mais,
se nós concordamos com isso, se nós validamos esse tipo de ação pública que explora aqueles mais vulneráveis. O Evangelho não pode estar comprometido com esse tipo de lógica. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Um mundo justo, meus irmãos, é um mundo que defende a natureza, que protege as florestas, que se preocupa com o aquecimento global, com a diminuição da produção de alimentos para a humanidade. Nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente precisa dizer isso, não é? Lutar pelo direito do outro, permitir que o outro, por mais errado que ele seja, mas se ele é direito dele, ele precisa ter direito a uma vida digna. Todas as pessoas, todos os indivíduos, independente de nacionalidade, de credo, de gênero, seja do que for, todos têm direito a uma vida digna. Todos. Parece tão difícil a gente falar isso nos dias atuais. Não foi, sabia disso mesmo? Quando eu me converti, não era difícil falar dessas coisas. Hoje em dia tem sido. Tem sido, inclusive, ameaçador. Não deveria ser, porque esse é o Evangelho. É isso que eu encontro na palavra de Deus. Lucas, capítulo 18, verso 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? É isso que Deus faz. Deus está trabalhando pela justiça no mundo. Deus escuta o clamor dos aflitos, dos injustiçados. Será que Deus vai continuar fazendo essa gente sofrer e esperar mais? Até quando? É o grito do Apocalipse. Até quando nós vamos clamar e não ser ouvidos? Deus está ouvindo o clamor dos trabalhadores, das pessoas mais vulneráveis, dos idosos, das viúvas, dos órfãos. Deus está ouvindo esse clamor. Essas orações estão chegando até o Senhor. E Ele um dia vai se levantar em favor da justiça. E nós, como povo de Deus, precisamos ser o povo da justiça. E em terceiro lugar, é uma coisa que a gente precisa dizer também, que uma vida plena, uma vida feliz, ela não acontece sozinha. Não dá para ser feliz sozinho. Uma vida feliz é uma vida envolvida pela comunhão. Eu não sei se eu deveria, né? Mas eu acompanho o noticiário da Mega Sena. Só o noticiário, eu não jogo. Nunca joguei, né? Então certamente nunca ganharei. Mas eu gosto de ver assim, da ilusão que aquele prêmio ganha. Então, no último prêmio acumulado, deu mais de 100 milhões. O que uma pessoa faz com 100 milhões? Mas só acompanho para acompanhar mesmo, tá, gente? Não tem nenhum interesse, não me apetece. Quer saber quanto está acumulado? 9 milhões é o próximo prêmio. Estou falando que eu acompanho. O que a pessoa faz com isso? Uma pessoa vai ganhar um prêmio de 100 milhões, enquanto milhões de pessoas vão ter que perder um pouquinho do seu sustento e alimentar a sua desesperança. É isso que Deus quer para a gente? E essa pessoa que vai ganhar será feliz? Bom, terá uma conta poupuda, né? Se ela souber lidar, poderá resolver todos os seus problemas até o fim da vida. Mas, meus amados irmãos, isso não acontece no sentido de trazer uma tranquilidade para a pessoa.
Isso não faz uma pessoa feliz. Lembro da história do milionário de Rio Bonito. Lembrou disso, né, Cristina? Que infelicidade, que tristeza. Lembro de uma história aqui em Niterói, de uma pessoa que era honesta, trabalhadora, educava os filhos, e um dia ele ganhou sozinho o prêmio da loteria. E aí ele foi vendo, né? Claro, ele investiu bem o dinheiro dele. Ele conseguiu fazer uma grande fortuna, mas ele começou a ver a sua esposa se envaidecendo de uma tal maneira que ela abandonou a casa. Viu os filhos gastando em coisas que não eram necessárias, inclusive se enveredando pela droga, pelo consumo fácil de droga. E ele começou a se sentir infeliz, porque perdeu os seus filhos, perdeu sua família. Esse homem se suicidou. Não é a melhor maneira de ser feliz, claro. Não estou condenando quem ganha. Quem ganha, seja abençoado. Mas eu tenho certeza que quem ganha não está ouvindo esta mensagem. Aliás, eu lembro de uma história, vê como é que eu gosto dessas histórias, né? De uma pessoa no Mato Grosso do Sul que era um lavrador. Ele era lavrador, ele era um dos funcionários mais dedicados do dono da fazenda. O dono da fazenda era riquíssimo. E ele ganhou na loteria. O dono da fazenda sentiu pena dele. Ele disse, olha aqui, meu amigo, você vai colocar a mão numa fortuna que você nunca viu na vida. Essa sua fortuna é menos do que eu tenho. E eu digo para você, se você não souber administrar essa fortuna, você vai ser a pessoa mais infeliz dessa vida. Vamos fazer o seguinte? Você compra a minha propriedade. Compra toda a minha propriedade. E me contrata como seu administrador. Eu vou abrir mão de tudo que eu tenho e vou cuidar da sua fortuna. Sabe por quê? Porque aquele homem nunca lidou com dinheiro, ele não sabe como lidar com o mercado financeiro, com investimento, com essas coisas todas. O que resultou disso? O trabalhador multiplicou ainda mais a sua riqueza. E o proprietário continuou rico como ele sempre foi. Não mudou nada para ele. Não se envaideceu por isso. Mas ele ajudou o seu amigo a se tornar uma pessoa mais rica. Esse é o sentido da comunhão. É você saber que você ama alguém. Claro, não faria isso com ninguém, né? Não sei se valeria a pena, não é uma história apenas. Se você ama alguém, você sente vontade que ela construa suas conquistas. Experimente a alegria de viver suas conquistas pessoais. E essas conquistas pessoais, quando compartilhadas, elas multiplicam graça por onde ela acontece. É fator de desenvolvimento humano. E nós não podemos esquecer, somos seres comunitários. Toda a nossa formação visa a um individualismo. Mas chega uma certa hora que a gente tem que parar e dizer, eu não consigo viver sozinho. Você não veio ao mundo sozinho. Não vai deixar esse mundo sozinho. Você vai precisar de alguém. Somos comunitários. Se não houver garantias de felicidade para todos, não há felicidade individual suficiente. Uma vez conversando com os doutores da lei, Jesus perguntou, né? Fez uma pergunta, o que eu preciso fazer para ter uma vida melhor? O que nós precisamos fazer para termos uma vida melhor? E aí, então, os doutores da lei responderam, amar a Deus de todo o coração,
de todo entendimento, de todas as forças, amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Os doutores da lei sabiam disso. Os fariseus sabiam disso. Os judeus sabiam disso. E Jesus estava lembrando a eles que é isso que nós precisamos fazer. Estarmos juntos. O problema de um é o problema de todos. Muitas vezes, como cristãos, nós agimos como se fôssemos pessoas que estão na beira do cais assistindo a um navio longe afundando. Já repararam isso? E vai afundar. Mas, na verdade, nós não nos damos conta de que nós não somos espectadores de um navio afundando. Nós somos tripulantes desse navio. O navio da humanidade está afundando com a gente dentro. Se eu não ajudar a socorrer as vítimas desse navio, nós também vamos sucumbir. Se eu não for capaz de exercitar esse amor uns pelos outros, não há caminho possível fora dessa relação. Concluindo essa palavra, para a gente encerrar a nossa meditação nesta noite, e essa série que me fez tão bem pensar nisso, nesses fatores, né, que me leva a amar alguém, que me leva a fazer com que eu ame alguém. Só alguma coisa que está para além de mim. Porque eu, de mim mesmo, amar quem não é amável, Deus me livre, eu não sei fazer isso. Mas tem algo que transcende a mim, que me ajuda a fazer isso. A felicidade não é uma conquista individual. Ela é uma construção que depende de fatores e de circunstâncias que não estão no nosso controle. Viu, gente? Não depende da gente. Não é uma escolha que eu faço. Eu escolhi ser feliz. Não, não é uma escolha. A felicidade, inclusive, comporta um paradoxo, uma contradição. Quanto mais alguém tenta buscar a felicidade por suas próprias forças, mais desenvolve problemas. Mas Jesus vem para nós e diz assim, não vai ser assim com vocês não, porque vocês vão passar por problemas, entendeu? Mas vocês se alegrarão. Vocês serão felizes. E ninguém vai tirar esta alegria de vocês. Amém? Entrega a vida para Jesus. Esse é o caminho para a felicidade. Vamos orar? Vamos falar com Deus nesta hora, falar com o Senhor, colocar nossa vida diante do Senhor. Que o Senhor complete a sua palavra em nosso coração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado pelo teu carinho, por saber que o Senhor cuida de nós, que está interessado em investir na nossa realização como pessoas e que o Senhor multiplique, ó Deus, cada vez mais sobre nós a tua graça, sobre aqueles a quem convivem conosco, fazendo-nos, ó Deus, pessoas comprometidas com o nosso próximo, com a justiça no mundo, com a vida em comunhão, e que a gente saiba, Senhor, investir tudo aquilo que temos conquistado para que isso se concretize na nossa família, no nosso bairro, na nossa cidade, no país em que vivemos, neste mundo tão conturbado que estamos vivendo. Dá-nos a tua direção, te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Estamos chegando ao final dessa mensagem e no final da série também, né? Isso quer dizer que vamos ter domingo que vem uma nova série. E eu estou preparando essa nova série para a gente falar sobre conflitos da vida. O tema dos conflitos da vida era um tema que, na minha juventude, a gente falava muito. Havia até um curso da Juventude Batista Brasileira chamado Conflitos da Vida. Não sei se vocês lembram disso, né? Da Eleide, que tem mais tempo que a Cristina, né? Mas era o chamado cursos Conflitos da Vida. A gente fazia retiro, ia estudar com preletores, né?
E eu pensei, vou resgatar essa ideia de como a gente lida com os conflitos da vida. Como é que Jesus nos ajuda a lidar com o medo, né? A lidar com a angústia, com a ansiedade. São os conflitos de hoje, né? Os conflitos de hoje não são os mesmos de quando eu tinha 20 anos de idade. Não são mais os mesmos. São outros conflitos. E quem sabe a gente aí vai encontrar muitas respostas de Jesus para aquilo que a gente está enfrentando, que os nossos familiares também enfrentam e que as pessoas, de um modo geral, estão enfrentando. Bom, eu vou encerrar a nossa gravação aqui.